Tivemos ontem uma tarde de audiências públicas que foram reforçados os inúmeros benefícios trazidos pela IA, o que é inegável, mas o atual contexto de manutenção de autorregulação por regras principiológicas ou códigos privados de boas condutas não é mais suficiente para prevenir e mitigar os muitos riscos e atuais danos causados pela IA. E aqui a gente não está mais falando de presunção, mas de realidade que precisa ser considerada. Apenas para considerar alguns exemplos desses muitos riscos, porque são vários. Reforço de práticas discriminatórias, exclusão de acesso a bens e serviços essenciais para grupos historicamente marginalizados, auxílio a campanhas de desinformação e violência, erosão de processos democráticos, manipulação de crianças em ambiente online, facilitação à vigilância, acentuação de mudanças climáticas, aceleração de epistemicídio de línguas e culturas originárias e locais e intensificação da precarização de trabalho. Dito isso, antes de entrar especificamente no projeto de lei 2338, eu gostaria de desmentir uma narrativa falaciosa que vejo muito sendo difundida ainda. Uma regulação que proteja direitos, cria obrigações de governança e incentivos à inovação responsável, como faz o PL 2338, não é oposta ou impeditiva da inovação e desenvolvimento econômico do Brasil. Se voltarmos no início dos anos 90, quando se discutiu o Código de Defesa do Consumidor, havia o mesmo argumento de que o modelo regulatório do CDC iria impedir o avanço do país. Hoje, verificamos um cenário de muito maior proteção de direitos dos consumidores, que não enfrentam mais tantos produtos defeituosos que explodem, por exemplo. E o Brasil não se tornou atrasado nesse cenário, mas nosso desenvolvimento é pautado no bem-estar e promoção de direitos fundamentais. Uma regulação eficiente e protetiva de direitos é a condição indispensável para o florescimento de produtos e serviços de IA responsáveis, que potencializem o ser humano e o Estado democrático de direito. Quem argumenta que as obrigações do projeto de lei irão impedir o avanço da inovação no Brasil, especialmente de startups, certamente não olhou o capítulo 10, seção 5 do projeto de lei, que trata especificamente de incentivo a microempresas, empresas de pequeno porte e de startups. A título comparativo, a Comissão Europeia realizou um estudo de impacto regulatório do AI Act, recém-aprovado, e dentro da análise se constatou que a maior parte dos sistemas atualmente em uso de inteligência artificial seria enquadrada como de médio e baixo risco, ou seja, sem grandes obrigações. Apenas de 5% a 15% seriam consideradas de alto risco. Nessa porcentagem, os custos regulatórios extras seriam praticamente zerados para setores que já possuem obrigações, e para os demais, apenas de 5% a 10%. Então, dito isso, quem ainda insiste nessa falsa dicotomia entre regulação e inovação certamente tem interesse na manutenção do cenário atual para que se possa continuar violando uma série de direitos fundamentais. Nesse ponto, não é que se falar em avanço econômico de inovação a qualquer custo. A inovação tem que proteger direitos. Além disso, ano passado, a Academia Brasileira de Ciências publicou um relatório sobre regulação de IA no Brasil, em que eles dizem que ser perfeitamente compatível a agenda de estímulo à indústria nacional de inteligência artificial e a proteção de direitos fundamentais, evitando abusos desses sistemas. Então, feitas essas considerações, eu queria passar, então, para a análise do texto do 2338, que foi publicado no dia 18 de junho. Nesse ponto, eu ressalto que o GTIA da CDR apoia esse último texto, com as devidas críticas que serão feitas ainda. Porém, antes disso, eu gostaria de mencionar alguns muitos acertos por englobar elementos essenciais para uma boa regulamentação de IA no Brasil. Ponto 1. Manutenção da regulação baseada em risco, que faz com que haja diferentes obrigações para os agentes de inteligência artificial, considerando maiores obrigações para sistemas de maior risco, o que é, inclusive, positivo para a inovação no país. Ponto 2. Definição de uso de IA de risco excessivo no artigo 13, e por isso o desenvolvimento, implementação e uso são proibidos. E eu ressalto aqui como foi importante trazer a vedação total de sistemas de armas autônomas e a volta do rol de finalidades e contexto de alto risco no artigo 14. Trazer esses riscos já no projeto de lei não vai tornar a futura lei obsoleta, como se tem falado, porque o próprio texto prevê mecanismos para atualização desse rol, caso necessário. Então, a lei aqui é dinâmica. 3. Criação de obrigações gerais de governança no capítulo 4, conjugadas com obrigações específicas mais fortes para sistemas de alto risco na seção 2, além das obrigações específicas para o poder público na seção 3 e para as IAs de propósito geral e generativos na seção 5. Nesse ponto, eu tenho que mencionar alguns argumentos utilizados ontem de que a avaliação preliminar seria igual a uma censura prévia, que é um argumento que não se sustenta. A avaliação preliminar é apenas uma medida de avaliação do grau de risco de um sistema, não impede por si só qualquer desenvolvimento ou utilização de IA, apenas define o grau de risco para a definição das obrigações. Além disso, quem vê obrigações de governança com tanto receio, certamente porque sabe que está desenvolvendo tecnologia de forma não responsável. Ponto 4. Garantir direitos básicos dos indivíduos potencialmente afetados pela IA no capítulo 2, também é um ponto positivo. Outro ponto positivo seria a atenção especial ao contexto brasileiro de discriminações estruturais
partir da fixação ao longo de todo o texto de medidas de prevenção e combate a essas diferentes formas de discriminação direta e indireta, além da proteção de grupos vulneráveis. Outro ponto também de destaque positivo seria essa definição do arranjo regulatório no capítulo 9, que conjuga uma autoridade coordenadora com independência, agora representada pela NPD, com demais autoridades setoriais, além da criação de um conselho com participação da sociedade civil, que é fundamental. Outro ponto positivo são as regras programáticas para o poder público para fomento à inovação sustentável, com destaque na seção do capítulo 10, seção 2, que prevê a proteção do trabalho e aos trabalhadores, e para a seção 3 do mesmo capítulo para a sustentabilidade, além da seção 2 do capítulo 11, que prevê a implantação de programas de formação, capacitação e educação. Então, por todos esses pontos, ressalto como é importante que a gente tenha o PL 2338 aprovado por essa comissão e posteriormente em plenário. Porém, para que o projeto se mantenha coerente em sua missão de proteger direitos fundamentais e promoção de inovação responsável, é fundamental destacar 2 pontos graves de críticas que podem ser alterados ainda. Eu vou citar os 2 mais urgentes. O primeiro, uma regulação que se pretende combater diferentes formas de discriminação e proteger grupos vulneráveis não pode permitir usos de IA que sejam comprovadamente perpetradores de práticas discriminatórias. Por isso, é essencial que o inciso 7 do artigo 13 do projeto, que trata de sistemas de identificação biométrica à distância em tempo real em espaços acessíveis ao público, não preveja exceções para fins de segurança pública e justiça criminal. A CDR, por meio da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, tem posição pelo banimento desses sistemas nesses contextos. Além de comprovadamente reforçar discriminações com a população negra e periférica, essa tecnologia já se mostrou pouco eficiente ao que se propõe, gerando desperdício de dinheiro público em prol de um tecnosolucionismo que não é comprovado. Segundo ponto de crítica, é indispensável a volta da avaliação da capacidade de endividamento e estabelecimento de score de crédito para o rol de alto risco do artigo 14. O acesso ao crédito financeiro é fundamental como condicionante para o exercício de uma série de direitos fundamentais, fazendo com que essa automatização de concessão, tenha que ser sujeita a diversas garantias robustas, especialmente em razão do potencial discriminatório, como já comprovado através de pesquisas. Os modelos de crédito hoje em dia eles são alimentados por muitos dados, e então, por si só, isso já exige uma proteção reforçada contra a segurança. Então, dito isso, já caminhando para o final, eu gostaria de ressaltar que o projeto de lei 2338 atual, com essas incorporações devidas das críticas que eu acabei de falar, é o modelo mais avançado em termos de proteção de direitos e estímulo à inovação responsável. Uma regulação de IA baseada em direitos e atenta aos seus riscos, como faz o 2338, contribuiria para posicionar o Brasil como um pioneiro no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias responsáveis. E, por fim, eu deixo aqui um dado de uma pesquisa recém-lançada pelo Instituto IDEA, em parceria com o Brasil Fora UK de 2024, que revelou que pelo menos 73% dos brasileiros acham que deve haver uma regulação de IA no país. E aí, como bem colocou o senador Eduardo Gomes em um evento recentemente no Fórum Jurídico de Lisboa, não regular de alguma forma é ser regulado. Então, se o Brasil quer de fato mostrar a sua cara, especialmente com a atual presidência do G20, o projeto 2338 é o melhor caminho para isso.